Tudo bem, pessoal? Então, hoje estou aqui para conversar com vocês sobre esse livro aqui, que é o Anne de Green Gables. É um livro que eu gostei demais. É um livro que já, com certeza, entrou para a lista dos meus preferidos. Foi um livro muito tranquilo de ler, fluida, de uma linguagem bem acessível, conta uma história leve, realmente uma história que não tem grandes reviravoltas, ela se detém muito em questões da vida cotidiana, do interior. Foi escrito em 1908 e faz parte de uma coleção de 8 livros da história da Anne e 13 livros com outros contos e crônicas que fazem parte desse universo de Avonlea, que é onde se passa a história, na ilha do Príncipe Edward, que foi o lugar que a autora Lucy Maud Montgomery realmente viveu lá no Canadá. Antes de começar a falar, então, sobre o livro propriamente, eu só queria lembrar que eu tenho um grupo no Telegram, onde eu deixo várias indicações. A gente teve aí o Dia das Mães e a Amazon teve várias promoções. Eu coloquei lá links de produtos, de promoções, então se alguém quiser fazer parte do grupo para receber links, indicações, promoções, é só entrar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Também quero lembrar que eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para adquirir esses livros, tanto a coleção de 8 livros como de 13 e qualquer edição da Anne de Green Gables. Esse que eu tenho aqui é da Ciranda Cultural, mas existem outras editoras que fizeram versões da Anne. Eu gostei bastante dessa aqui, tá? Tá muito boa. A Ciranda Cultural costuma fazer, assim, edições de livros infantis. Também vou deixar o Diário de Aventuras da Anne, que é um livrinho que veio junto nessa coleção de 8, mas tem como comprar separado e tem como comprar também a versão de luxo que vem com uma capa dura. Esse livro aqui, ele se enquadra, eu acredito, naquela categoria infanto-juvenil e eu realmente acho que é uma leitura muito boa, muito propícia para adolescentes, pré-adolescentes, mas como é um clássico, eu acho que é um livro fantástico para qualquer idade, na verdade. Eu particularmente gostei muito. Foi uma leitura que me remeteu a alguns períodos da minha vida, da adolescência, da pré-adolescência, infância, enfim, várias etapas. Realmente acabou me trazendo memórias também por conta de algumas coisas escritas aqui. Nossa personagem, a Anne, ela vai começar aos 11 anos e vai terminar o livro com 16 anos e meio. Antes de falar propriamente do livro, eu queria falar alguma coisa que eu li a respeito da Maud, que é a autora, né, mais conhecida por Maud, Lucy Maud Montgomery. Nada realmente muito aprofundado, mas uma busca, assim, que eu fiz. Então, ela é uma escritora canadense, como eu falei, ela viveu no local em que se passa a história. A Lucy, ela perdeu a mãe quando ela era bebê, bem como a personagem Anne, e ela foi entregue pelo seu pai aos seus avós. Então ela foi criada pelos avós, criada por um casal mais velho, também como a Anne. Na história, logo vou entrar em detalhes da sinopse, mas então ela foi criada num ambiente bem religioso e bem rigoroso, bem moralista, assim, em questões religiosas, morais, de comportamento, né, bem rigoroso. Ela teve algumas dificuldades, mas ela tinha essa imaginação, bem como a personagem também, tem um que é autobiográfico em certos aspectos. Ela tinha muita imaginação e gostava de ler e escrever como os bons autores geralmente gostam. Então, ela gostava de leituras, fala, tem várias referências ao longo desse livro, referências bíblicas também. Trabalhou como professora, apesar de que parece que ela não gostava muito, mas ela tinha tempo para escrever enquanto lecionava. Também, ao que parece que a nossa personagem vai se encaminhar na vida adulta também como uma professora. A Lucy fez sucesso enquanto viva, os livros dela realmente já vendiam, e ela tinha essa percepção de que seria uma pessoa famosa. Parece que ela escreveu algumas coisas a respeito da própria vida, mas ocultou algumas partes que ela não gostava. Ela teve vários relacionamentos e parece que nenhum muito bem sucedido. Ela chegou também a ser esposa de um pastor, ela era protestante e, enfim, algumas partes da vida dela parece que foram de certo sofrimento e tristeza, e escrever fazia parte de algo que trazia consolo para ela. Bem, indo então para esse livro, características gerais dele, eu achei, como eu falei, uma história muito leve,
né, para esse período aqui que a gente tem enfrentado. Já falei muito sobre isso, não vou entrar em detalhes, mas aqui no sul a coisa tá complicada. Mas realmente foi um livro tranquilo de se ler. Foi um livro que era fácil. Agora eu vou relaxar um pouquinho de noite e ler, e a leitura fluía com muita tranquilidade. Então é um livro que, para quem só quer descontrair, não quer nada pesado, é uma história ideal. Ele não tem grandes reviravoltas. Existe uma série na Netflix que eu vou abordar pro fim do vídeo, quem quiser saber mais, as comparações entre série e livro. Mas a série tem muito mais reviravoltas do que realmente eu encontrei aqui nessa história. O que pra mim não saiu perdendo em nada. Eu gosto dessas histórias e coisas bem cotidianas. É uma leitura que fala muito sobre essa vida do campo, então tem uma linguagem muito bucólica, tem lindas descrições sobre sobre a natureza, as flores, as árvores, o cheiro do campo, os rios, o mar, enfim, das estações, do céu. E a Anne era uma criança apaixonada por isso. Ela tinha muita imaginação, ela era uma menina que tinha altos e baixos, como parecia uma sanguínea. Eu que gosto de temperamentos diria que ela era uma sanguínea. Então ela vive intensamente as coisas. Quando ela tá alegre, ela fica alegre até quase explodir, e quando ela tá triste, ela cai lá embaixo. E ela é muito imaginativa, usa muito da imaginação dela para se consolar dos seus problemas e tristezas da vida. Tem momentos que são realmente muito engraçados. Eu me pegava dando gargalhadas aqui da linguagem da Maud e também das peripécias e situações que a Anne encontra. E eu queria fazer um paralelo, uma escritora que eu acredito que tenha escrito mais ou menos pelo mesmo período, que seria inglesa, que é a Frances Hudson Burnett, que escreveu A Princesinha e o Jardim Secreto. Eu li até um pedaço A Princesinha. Eu leio assim quando eu saio de casa e esqueci um livro, eu tenho ele no celular, então eu leio um pouquinho mais. Eu já gostava muito dessa história quando eu era criança, mas lendo, particularmente, não me estimula muito. Porque a Princesinha é aquela criança perfeita. Ela é perfeita demais até. Ela é cheia de valores, é amiga de todo mundo, é a mais inteligente, é a mais bonita. Então, assim, ela é uma criança perfeita e me parece muito fora da realidade. Enquanto a Anne, ela é uma criança que tem sim muita inspiração, gosta de palavras difíceis, gosta de imaginar muitas coisas, mas ela faz muitas trapalhadas de criança. Ela esquece seus deveres, coloca o ingrediente errado no bolo, ela cria situações desastrosas, se acidenta, inventa brincadeiras com as amigas que depois dão muito errado. Então ela me parece realmente uma criança verdadeira. Isso foi uma coisa que eu gostei aqui nesse livro. Senti uma verdade, senti que é um pouco mais verossímil do que a série da Netflix. É um livro que tem muitas reflexões cristãs também, reflexões de fé, que eu achei bem bonito, bem interessante. E tem um pouco de romance. Claro que como ela é uma criança, a gente vai ter aqui uma retratação de um romance infantil, né? Que é aquela coisa do menino que incomoda a menina e quer chamar a atenção dela, incomoda ela fica brava, bem como é na infância os romances. Então é bem bonito de acompanhar o crescimento dessa personagem, as fases, aquelas coisas bem de criança e como elas vão mudando com o tempo. Bem, então vamos para a sinopse. Então aqui o livro vai contar a história, né, da Anne. Começa com a Marilla está aguardando o seu irmão Matthew ir buscar uma criança na estação de trem. Os dois são um casal de irmãos que vivem juntos, ambos solteiros, ambos já mais idosos, e eles decidiram adotar um menino para ajudar no trabalho. Já que eles estão ficando mais idosos, eles começam a dar essa falta de alguém que possa cuidar das coisas e talvez, porque não, um herdeiro de Green Gables. Então, a Marilla tá bem ansiosa e o Matthew foi lá buscar essa criança. Porém, essa criança que era para vir do orfanato sendo um menino, quando o Matthew chega na estação de trem, se depara apenas, a estação tá vazia, só uma menina ruiva com duas trancinhas, muitas sardas no rosto, a pele muito branca,
os olhos assim, verde, azul acinzentado, e ela é muito simpática, fala muito, mas ele tá perturbado porque ele tava aguardando um menino e é só uma menina que está ali esperando, e ela veio do orfanato, ela reconhece ele, o senhor é o Matthew Cutbury, eu sou a Anne, estou muito ansiosa para conhecer Green Gables, estou muito feliz de ser adotada, e ela fala pelos cotovelos, enquanto Matthew é um cara extremamente calado, reservado, fala o mínimo possível. Então ele não sabe o que fazer com aquela criança, mas como ele não pode deixá-la na estação de trem nem mandá-la de volta, ele leva ela para Green Gables, né, ou seja, para casa, e ela vai falando o caminho inteiro. Enquanto ela vai conversando, ela vai falando dos lugares, da expectativa dela, como ela acha tudo incrível, tudo lindo, como ela não gosta do cabelo dela por ser vermelho, porque naquela época tinha muito preconceito com os ruivos. Então, ela vai falando e ele ouvindo. Só que ao longo desse trajeto, ele gosta do que ouve, ele vai se afeiçoando àquela menina, e ele é uma pessoa que não fala muito com ninguém, e tem muita dificuldade de conviver, particularmente com mulheres, mas ele sente que apesar disso, com a Anne, ele consegue gostar de ouvir a conversa dela. E ele não tem coragem de dizer para ela que eles estavam esperando um menino e algo deu muito errado na negociação. Porém, quando ela chega em Green Gables, a Marilla vai pra rua, vê eles chegando e ela não esconde. A Marilla é uma pessoa muito direta, muito prática, e ela diz o que tá acontecendo. A gente tava esperando um menino. E aí o mundo da Anne cai, né? Ela reclama pro Matthew porque tu não me disse de arrancada que vocês não estavam me esperando, que eu teria sofrido muito menos e criado muito menos expectativas. Ela insiste que chame ela de Annie with a Nick, né? O nome da série na Netflix, né? Com E. Ela sempre faz essa exigência, me chame com Annie com E no final, porque fica muito mais bonito. Mas ela fica realmente muito chateada. E a Marilla diz, não, isso foi mal entendido e amanhã a gente vai resolver. Afunda, né? Bem como é do estilo dela, ela fica extremamente frustrada. E no outro dia de manhã, a Anne acorda num quarto que seria o dela, que ela gostaria de chamar dela, mas é um quarto bem simples, só tem os móveis e pronto, mas ela tem uma janela que dá para uma árvore, que dá para uma linda vista, e ela acorda muito encantada com a manhã, e é até uma descrição bem bonita, como ela fala das manhãs, assim como eu gosto muito, ela diz as manhãs são sempre incríveis, mesmo quando elas são cinzentas e chuvosas, porque é um dia inteiro que a gente tem pela frente, isso traz muito escopo para a imaginação, e trazer muito escopo para a imaginação é uma frase que a Anne usa demais. Nesta manhã, eu não estou nas profundezas do desespero. Nunca consigo me sentir assim de manhã. Não é uma coisa esplêndida o fato de existirem manhãs? Estou muito feliz por esta ser uma manhã de sol, mas também gosto muito de manhãs chuvosas. Todos os tipos de manhãs são interessantes, não acha? Não se sabe o que vai acontecer ao longo do dia, e há muito escopo para a imaginação. Muito bom ler sobre tristezas e imaginar a si mesmo suportando-as heroicamente, mas não é tão bom assim quando de fato se passa por elas, não é mesmo? Então ela faz algumas reflexões sobre muitas coisas, como o sofrimento, de um jeito bem honesto. Então, isso faz eu gostar bastante da personagem. E, bom, a Marilla, ela é irredutível e leva a Anne até a senhora que teria feito os trâmites da adoção dela. E aí, nesse caminho, a Anne e a Marilla vão conversando. A Anne fala um pouco da história dela, que a mãe teria morrido quando ela era ainda um bebê. Fala das pessoas que criaram ela. Ela teria passado por um padrasto alcoólatra. Então, a infância da Anne não foi nada fácil. Ela conviveu com uma senhora que tinha muitos filhos. E ela trabalhava como uma espécie de empregada doméstica. A Marilla vai ouvindo aquilo, e a Marilla, ao longo da história, assim como o Matthew, ela também gosta da Anne e se sensibiliza muito com ela. No entanto, a Marilla é muito fechada nos seus sentimentos e tem horror de demonstrar esse amor, esse carinho, então ela sempre se reserva demais e tenta não demonstrar nada. Ela percebe que houve um mal-entendido e diz, mas tudo bem, eu tenho uma família para recolocar a Anne. Então elas vão conhecer a família, e é uma senhora que tem muitos filhos e parece ter muito desleixo com eles, e ela diz, eu posso ficar com ela, não vai ser um problema, eu já tenho muitos trabalhos para fazer, tu não pode falar muito, tu tem que ser obediente, e aí a Marilla fica com um peso no coração, percebendo que aquela família vai tratar a Anne como uma escrava, assim, dentro de casa, não vai ter amor nenhum, nem consideração por ela, e ela diz assim, tá, tudo bem, eu só vim aqui para esclarecer mesmo se havia sido mal entendido, na verdade eu ainda não decidi se eu não quero ficar com a Anne, então a gente vai indo embora, tá? Depois qualquer coisa
depois eu aviso. E a Annie fica extremamente surpresa com aquilo e diz, Marilla, será que eu entendi muito bem? Tu vai ficar comigo, tu vai me dar uma nova chance? E a Marilla diz, vamos ver então, vamos ir avaliando como é que tu vai te comportar. E a Annie então passa a ter como um objetivo ser uma criança excelente, ter um comportamento exemplar para agradar a Marilla. Isso, como eu falei, a Annie é uma criança normal e que vai fazer muitas coisas de criança atrapalhadas, então a Marilla vai muitas vezes se perder a paciência com ela. No entanto, a Marilla percebe que a casa ganha uma nova alegria com a presença da Annie e elas vai ficando até que a Marilla decide que realmente não tem condições de mandar a Annie embora. A Annie faz parte daquele lar agora. E a Annie, de fato, tem momentos nesse livro que ela prova o valor dela. Como ela já tinha tido experiência em cuidar de crianças, ela salva a irmã de uma menina que vira muito amiga dela, que é a Dayane. A Diana vai virar muito amiga dela. Ela acha uma erva brasileira até, da Amazônia, que faz expectorante e consegue salvar a menina. O médico fica impressionado. E a mãe da Dayane, que já não gostava muito da Annie por causa de um episódio, se reconcilia com a Annie. Esse episódio, no caso, é retratado até na série, bem engraçado, que a Annie acha que é um refresco de cereja e, na verdade, é um licor de cereja e deixa a Diana bêbada. Então tem umas histórias bem engraçadas. A Annie vai pra escola e na escola ela conhece um rapaz que é o Gilbert, que de cara se apaixona por ela, mas o Gilbert é como um menino normal dessa idade, dos 11 anos, e brinca com ela que o cabelo dela parece cenouras. A Annie fica revoltadíssima e nunca mais quer perdoar ele. E os dois crescem, ela vai até uns 16 anos mais ou menos, com o ranço dele. E os dois são os melhores alunos da escola e competem muito. E isso foi uma das coisas que me fez lembrar muito da minha infância, na verdade muito da minha adolescência, é a questão de vestibular, que a Annie depois vai estudar. Então, como eu tava dizendo, a Annie vai se preparar para entrar na faculdade, para fazer uma preparação para ser professora. Então, é bem legal ver realmente como ela vai se desenvolvendo e crescendo naquela pequena comunidade de Avonlea. Então, basicamente, assim, a história se passa muito em relação a essas amizades que ela faz, ao amadurecimento do relacionamento dela com o Matthew e a Marilla. Bem, agora eu vou dar um pequeno spoiler. Quem quiser passar, pode ir para a parte do vídeo que eu falo a respeito da diferença do livro com a série da Netflix. Mas por que eu vou dar um spoiler? Porque tem uma continuação. Eu já tô com o segundo livro aqui pra ler, que é a Anne de Avonlea. Então, assim, não tem sentido eu depois comentar o início da história do segundo livro se eu não dar o desfecho, né? Então, a Anne, eu vou começar agora, mas depois, se quiserem pular, podem pular. Vai chegar um ponto que ela e o Gilbert vão só, no final, realmente fazer as pazes e se tornar amigos. E ele é um rapaz sensacional. Ela vai ficando mais silenciosa com o passar do tempo, se transformando numa moça, né? E vai se tornando muito valiosa em casa, supera aquelas dificuldades da infância. Ela vai trazer muito orgulho pro Matthew e pra Marilla. Vai superar alguns pequenos preconceitos que aquela sociedade tem com ela por ela ser adotada. Vai se tornar uma figura querida. E ela recita muito bem, recita trechos de livros e poesias. Ela vai se apresentar depois em alguns locais que a comunidade da Ilha do Príncipe Edward faz, e ela vai se sair muito bem reconhecida. No início, ela tem que usar alguns vestidos que a Marilla faz, que são uma cor marrom, meio esquisita, e depois ela consegue finalmente as mangas bufantes que ela tanto gostava, que eram vestidos que estavam na moda, que a Marilla finalmente cede e faz pra ela por conta do Matthew. E a Anne é uma menina, uma garota normal, sabe? Ela gosta de roupas. A Marilla vive chamando a atenção dela, que a Marilla é muito moral, muito firme, e diz, tu não tem que te preocupar tanto com vaidade. E a Anne diz, mas eu amo roupas, eu amo a beleza. E ela tenta não ser vaidosa, mas a gente vê que é uma inclinação que ela tem para as coisas belas da vida, inclusive para a própria aparência, que ela se preocupa bastante. No fim do livro, então, o Matthew, ele falece. É um golpe para a Anne e para a Marilla, mas isso já vinha tendo indícios que ele estava mal do coração. E aí, o momento que a Anne deveria estudar em outra cidade para cursar a faculdade, ela desiste para ficar com a Marilla. Green Gables estava numa situação difícil financeiramente e a Anne diz, não, vamos ficar aqui juntas, eu vou trabalhar numa outra cidade, a gente bota para alugar aqui o espaço e as coisas vão sair bem. A Marilla termina
com um problema ocular, já começando a ficar cega e bem menos firme do que ela era. Ela sempre foi uma personagem muito firme, muito determinada, mas a velhice está chegando e ela tá começando a maciar. Então, a gente vai pegando essa diferença. Eu quis contar o final, porque como eu falei, tem um segmento, né? Então não vai fazer sentido eu começar sem dizer como é que o livro terminou. Eu queria falar um pouquinho das diferenças da série pro livro, que foi ver a primeira temporada da Anne with an E na Netflix que me fez recorrer ao livro. Eu descobri que também existe uma série canadense de 1985. Eu não sei onde é que eu vou achar essa série, eu vi que tem vários trechos dela no YouTube. Na Netflix, a primeira temporada eu gostei bastante. Como eu falei outras vezes, ela já tem uma pegada Netflix, assim, ou seja, com alguns temas que obviamente não seriam tratados em 1909, né? A Maud não escreveu sobre coisas que estão na série. E a série, como eu falei, ela tem um ritmo maior do que o que realmente acontece no livro. Eu até entendo, tá? Eu acho que a série realmente precisa de um pouco mais de ritmo, mas eu senti que a primeira temporada, ela respeitou muito o ambiente, a paisagem é linda, os personagens parece que são tais como descritos no livro, e eles respeitam muito a essência do personagem. Mas indo para a segunda temporada, eu senti que eles fugiram completamente disso, especialmente na Marilla. Marilla é uma personagem extremamente moralista, conservadora, ela é rígida ao extremo, ela não gosta de nada de poesias, ela não gosta de nada de livros, ela acha tudo um disparate, como ela mesma diz. A Anne vai, como eu falei, recitar, um vai cantar, outro vai fazer um concerto, e ela diz assim: não concordo com crianças organizando concertos e correndo para ensaios. Isso as torna vaidosas, descaradas e adeptas da vagabundagem. Assim, é assim que a Marilla define as coisas. E na série eles fizeram, gente, uma coisa que assim, pra época seria absurda. Hoje a gente não aceita também. Pra época, então, não, nem se fala. Ficou muito descabido, na minha opinião. Que é um rapaz que ele é um impostor. E nessa tentativa dele de conseguir vantagens, ele tenta seduzir a Marilla. Mas ele é um rapaz e a Marilla é uma senhora de idade. E ele tenta seduzir a Marilla, existe um flerte. Na série, a Marilla, ela gosta disso, né? Então, assim, eu achei totalmente descabido. A Marilla, como personagem, nunca aceitaria um escândalo desses, nunca. Ela teria muita vergonha pessoal, ela nunca aceitaria ela mesma fazendo isso. Então, eu achei que a série escapou em muito, assim, da personagem. E eu achei que, assim, também é o tipo de abordagem que não combina com uma série infanto-juvenil. Porque esse tipo de assunto sobre sexualidade na velhice, por exemplo, é um assunto que foge muito do interesse de adolescentes. Eu acho que não cabe esse tipo de linguagem, esse tipo de informação numa série, como eu falei, pré-adolescente. Ah, tudo bem, outros públicos, pessoas mais velhas como eu, vão se interessar. Sim, mas eu achei que não precisava, porque desrespeita completamente o livro, torna o período, assim, absurdo, sabe? Uma coisa que não se encaixa naquele tempo, naquela época. Então eu acho que a Netflix forçou muito a barra nisso e em outras questões. Quem vê a primeira temporada, eu acho que vai sentir muito do que a gente encontra no livro. A partir da segunda, eu sinto que vai desfalcar muito, assim, vai fugir muito das temáticas, da linguagem, dos personagens, da essência deles. Então eu não recomendo, mas cada um por si. Se eu recomendo esse livro, eu recomendo muito, tá? E frases muito interessantes que a Anne fala. Minha vida é um túmulo perfeito de esperanças enterradas. Então ela é muito dramática, assim. Então no final, quando a gente tem essa morte, ela fica muito refletindo de que ela está de luto, mas mesmo no luto ela consegue se sentir feliz e ela se sente culpada por se sentir feliz, né? Porque a amiga dela vem, conta uma piada, ela ri, ela olha os campos, ela olha a natureza e se sente feliz, e ela se pergunta como eu posso sentir alegria em momentos de tristeza. Particularmente foi uma coisa que lendo agora, nesse período da minha vida, faz muito sentido, porque a gente aqui no Rio Grande do Sul, como eu já falei muito aqui no canal, estamos vivendo um período bem complicado de enchentes, inundações, muito sofrimento. E eu fico pensando, mas mesmo assim, ainda existem coisas boas, né? E as duas coisas são sempre assim na nossa vida. Enquanto coisas tristes acontecem, coisas felizes também acontecem, e a gente precisa ter um espaço para todos eles dentro da gente, né? Poder meditar a respeito das coisas da vida, sem descartar uma ou outra. Então, eu acho que a reflexão no livro é profunda, entende? Então, não é porque é uma
um livro daqueles infantos, juvenis, que ele não é bom para adultos. Então eu recomendo muito a Anne de Green Gables e pretendo trazer pra cá, né, pro canal, as continuações. Espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários o que vocês acharam e até o próximo vídeo.